Olá, crianças! Aqui são as 1001 Noites de Benton. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje contaremos uma história sobre o jovem gigante dos contos de fadas dos Grimm. Vamos começar já! Era uma vez um agricultor que deu à luz um filho que já não era tão alto como seu polegar. Muitos anos se passaram e seu filho não cresceu nada. Um dia seu pai ia arar a terra e o garotinho disse: "Pai, me deixa ir também." Seu pai disse: "Não, você deveria ficar em casa. Não vai adiantar nada sair. Se você for, posso perder você." Ao ouvir isso, Tammy imediatamente começou a chorar. Para acalmá-lo, seu pai concordou em levá-lo com ele. Ele colocou o garotinho no bolso e saiu. Chegando à beira do campo, o fazendeiro tirou o filho do bolso e colocou-o no solo novo arado para que ele pudesse olhar em volta. Amy ficou no chão por um tempo, e então um gigante caminhou pela colina, em direção a este lado. Depois que o pai viu, ele quis assustar o filho e dizer para ele não ser travesso. Então disse: "Você viu aquele monstro enorme?" As pernas do gigante eram muito compridas e ele chegou ao fim do campo, em apenas 2 ou 3 passos. Ele estendeu a mão, pegou o polegar, colocou-o na palma da mão, olhou para ele e depois o levou embora como um velho amigo. O fazendeiro ficou por perto, assustado demais para dizer uma palavra, e assistiu impotente enquanto o gigante levava seu filho embora. Ele pensou que seu filho estava perdido, e nunca mais o veria. O gigante levou o cão de volta para sua casa na floresta, segurou-o nos braços e alimentou-o com tudo que ele comeu. Como resultado, Gam não é mais um anão. Ele lentamente se transforma em um gigante alto e forte. 2 anos depois, o velho gigante quis testar sua força. Ele foi até a floresta com o polegar, apontou para uma árvore e disse: "Tire aquela bétula e use-a como bengala." O menino era muito forte e arrancou a árvore. Mas o gigante achou que a força do menino deveria ser muito maior que isso, então ele o alimentou por mais de 2 anos antes de deixá-lo ir para a floresta para tentar sua força novamente. Desta vez ele abraçou o carvalho mais grosso e puxou-o para cima. A situação era como um jogo para ele. O velho gigante disse: "Isso mesmo. Meu garotinho, você pode fazer isso agora." Então o jovem gigante foi levado de volta à terra para onde havia sido levado. Quando o jovem gigante apareceu diante de seu pai, que estava arando os campos, o jovem gigante disse ao pai: "Pai, venha ver. Veja quem eu sou. Você vê que sou seu filho?" Olhando para aquele gigante alto, o fazendeiro gritou de medo: "Não, não. Você não é meu filho. Vá embora. Eu sou mesmo seu filho. Deixe-me ajudá-lo a arar a terra por um tempo. Bem como você." "Não, vá você." O fazendeiro ficou realmente um pouco assustado quando enfrentou o gigante alto. No final, ele teve que deixá-lo arar o campo e sentar-se na beira do campo. O gigante agarrou a relha com uma mão e simplesmente a empurrou no chão. A relha perfurou profundamente o solo. O fazendeiro gritou: "Se você precisa arar, por favor, não use tanta força. Não há benefício em arar assim." O filho descarregou o cavalo de arado e disse: "Pai, vá para casa e diga à mãe para preparar uma boa refeição para mim. Vou arar toda a terra agora." Depois de dizer isso, ele nem quis que o cavalo puxasse o arado. Ele apenas empurrou o arado com as mãos e continuou arando. Depois de arar o solo, ele o soltou novamente, terminando sozinho o trabalho, que levava 2 manhãs para ser concluído. Depois, carregou todas as ferramentas agrícolas, como o arado e o ancinho, incluindo o cavalo, e voltou para casa, como um feixe de palha de trigo. Ao voltar para casa, sentou-se no banco e disse: "Mãe, a refeição está pronta?" A mãe respondeu: "Está feito." Ela não se atreveu a descuidar, e imediatamente trouxe 2 táidulas grandes de comida, o suficiente para alimentar a si mesma e ao marido durante 8 dias inteiros.
Mas o filho gigante terminou a refeição rapidamente. Depois de comer, ele disse que só tinha provado e perguntou se havia mais. Seus pais balançaram a cabeça, desamparados. Vendo que era difícil para a família fornecer comida para um gigante como ele disse: Pai, deixa-me ver isso. Se eu não tiver comida suficiente para comer em casa, você pode me encontrar uma muleta de ferro que eu não posso quebrar de joelhos. Saindo de novo. Meu pai ficou muito feliz ao ouvir isso. Ele foi ao estábulo e pegou 2 cavalos. Foi até a ferraria e comprou uma barra de ferro que era longa e grossa e precisava de 2 cavalos para arrastá-la. Mas o menino pegou a barra de ferro e bateu com ela no gelo, com um papo. A barra de ferro quebrou imediatamente. Pai, eu sei que você não consegue encontrar uma bengala que combine comigo, disse ele. É melhor eu tentar a sorte sozinho. O jovem gigante saiu em busca de trabalho. Ele fingiu ser ferreiro e veio para uma aldeia em busca de trabalho. Havia um ferreiro nesta aldeia que era avarento. Ele ganhava muito dinheiro e guardava tudo para si. Os homens que trabalhavam para ele recebiam poucos salários. Quando o gigante chegou à aldeia, ele primeiro entrou na oficina do ferreiro e perguntou ao ferreiro se ele queria um homem que pudesse forjar ferro. O cara astuto olhou para ele e pensou o quão forte esse cara era e como ele deveria trabalhar duro para ganhar a vida. Então ele respondeu: Sim, mas quanto você quer? Não quero salário, mas a cada meio mês, quando você pagar salário a outros trabalhadores, deixe-me dar 2 tapinhas nas suas costas, e você ficará feliz. O velho ferreiro achou que não poderia se importar menos com os 2 golpes que sofreu e poderia economizar muitas despesas, então concordou de todo o coração. Na manhã seguinte, o novo cara começou a trabalhar. Quando o ferreiro lhe deu um tarugo de ferro em brasa, ele quebrou o tarugo de ferro em pedaços de uma só vez, e até a bigorna afundou profundamente no chão. O ferreiro não conseguiu mais retirá-lo, o que tornou difícil para ele pegá-lo. O velho ferreiro ficou muito zangado e gritou: Ei! Não posso ter você como homem. Você é muito desajeitado. Nosso contrato deve ser cancelado. O gigante respondeu: Tudo bem, mas você deve me dar alguma compensação. Contanto que você me deixe dar um tapinha gentil em você. Nosso acordo terminará. Depois disso, ele deu um tapa na cara do ferreiro, que o atingiu com força. Ele voou e passou por cima de uma pilha de feno próximo a ele. Após a surra, ele pegou a barra de ferro mais grossa da ferraria e usou-a como bengala, depois saiu com um estrondo no chão. Depois de caminhar um pouco, ele chegou novamente a uma fazenda. Ele entrou e perguntou ao fazendeiro se ele queria um capataz. O proprietário e sua esposa eram avarentos, que estavam com ele. As condições mencionadas na ferraria são exatamente as mesmas, e o horário é uma vez por ano. Na manhã seguinte, todos os trabalhadores estavam indo para a mata derrubar árvores. Quando eles se levantaram e se prepararam para sair, o gigante ainda estava dormindo na cama. Um trabalhador gritou: Levante-se rápido. Está na hora, você deve partir conosco. Vá em frente, ele disse vago e taciturno. Tenho que voltar antes de você, depois de terminar meu trabalho. Depois disso, ele deitou na cama e dormiu por mais 2 horas, antes de se levantar. Depois do café da manhã, ele atrelou lentamente o cavalo e foi para a floresta. Havia um buraco em frente à mata por onde era preciso passar para dentro e para fora da mata. Depois de passar por ele com o carro, ele se virou e fez ali uma grande pilha de lenha com galhos e espinhos, para que os cavalos pudessem não passar. Depois de terminar, ele estava dirigindo a carruagem para a floresta quando encontrou os trabalhadores que conduziam a carruagem de volta. Ele gritou: Vá!
Vou para casa antes de você. Ele virou a carruagem e arrancou a árvore maior na mata e colocou-o na carruagem. Deu meia volta e correu em direção à estrada de retorno. Quando chegou à pilha de lenha, descobriu que todos os trabalhadores estavam ali e não conseguiam passar. Ele disse: Olha, se você ficar comigo, pode voltar logo, e tem muitos mais. Vou dormir 1 ou 2 horas. Ao dizer isso, ele carregou a árvore em um ombro e a carruagem no outro, como se estivesse carregando uma pena, e atravessou-a com facilidade. Voltando ao terreiro, mostrou a árvore ao proprietário e perguntou-lhe se daria uma boa bengala. O dono da fazenda disse à esposa com muita satisfação: Senhora, esse homem é muito capaz. Embora tenha dormido muito, ainda assim se saiu melhor do que aquela gente. O tempo passou rápido e o gigante trabalhou para o dono durante um ano inteiro. Quando seus companheiros foram pagos, ele disse que era hora de ele receber também. Só então o proprietário ficou assustado e teve uma ideia. Implorou ao gigante que cancelasse a antiga aliança, e ele se dispôs a dar-lhe toda a fazenda e o gado. Mas o gigante disse: Não farei isso. Não serei o fazendeiro. Sou um menino. Quero que você cumpra nosso contrato. Sabendo que ele não concordaria com suas condições, o fazendeiro implorou-o mais 2 semanas de graça. Ele convocou todos os seus amigos e perguntou-lhes o que fazer a respeito. Esses amigos discutiram muito e finalmente decidiram que a maneira mais fácil era matar esse cara chato. Então eles fizeram um plano e concordaram em deixar o gigante carregar algumas pedras grandes para o quintal e colocá-las ao lado da cabeça do poço no quintal. Então eles pediram que ele dissesse no poço para limpá-lo. Ele empurrava a pedra de moinho para baixo e batia na cabeça dele. Tudo foi arranjado e, quando o gigante desceu ao poço, eles rolaram a pedra. A pedra caiu no fundo do poço e a água espirrou. Eles pensaram que a cabeça do gigante devia ter sido quebrada inesperadamente. Seu grito veio do poço: Afaste as galinhas que estão ao lado do poço, elas vão comê-las. Um pouco de areia caiu na minha cabeça e quase caiu nos meus olhos. Eu não conseguia ver direito. Depois que ele terminou de limpar o poço, ele pulou para fora e disse: Olha aqui, que cachecol lindo eu tenho. Enquanto falava, ele apontou para uma pedra de moinho pendurada em seu pescoço. Acontece que a pedra de moinho caiu em sua cabeça e estava em seu pescoço. Quando o plano falhou, o agricultor implorou ao gigante que lhe desse mais 2 semanas para pensar no assunto. Ele ligou novamente para seus amigos para discutir e finalmente eles lhe deram uma ideia pedindo-lhe que enviasse o gigante para moer trigo em um moinho que muitas vezes era assombrado por monstros à noite. Porque ninguém que passou a noite no moinho sobreviveu até a manhã seguinte. Neste dia já era muito tarde. O agricultor pediu ao gigante que levasse 8 baldes de trigo ao moinho e os transformasse em farinha à noite. O gigante chegou ao sótão, colocou 2 alqueires de trigo no bolso direito, 2 alqueires no bolso esquerdo, e 4 alqueires em uma mochila comprida, e pendurou-os nos ombros, e depois foi até o moinho. O moleiro disse-lhe que o trigo devia ser moído durante o dia e não à noite, porque havia um monstro no moinho e quem fosse ao moinho à noite morreria na manhã seguinte. O gigante disse: Tudo bem, dono da usina, vou ficar bem. Basta terminar o trabalho rápido. Você pode ir descansar e voltar para mim amanhã de manhã. Ele entrou no moinho, despejou o trigo na tremunha e começou a moê-lo. Por volta do meio-dia sentou-se num banco da casa do moleiro e quis descansar. Logo depois de ficar sentado por um tempo, a porta se abriu sozinha e uma grande mesa entrou automaticamente na casa. A mesa estava cheia de vinho, churrasco e muitas outras comidas deliciosas. Todos pareciam ter chegado lá por conta própria. Então as cadeiras se moveram automaticamente e cercaram a mesa, mas nenhum convidado foi visto e nenhum criado entrou, como se de repente ele visse dedos segurando facas e garfos colocando comida nos pratos. Mas ainda assim ninguém podia ser visto.
Ao ver essas coisas, o amigo gigante sentiu um pouco de fome, então sentou-se no banquinho e escolheu suas coisas favoritas para comer, independente de qual alimento elas pertenciam. Quando ele estava cheio, seu prato estava vazio. Nesse momento, de repente, ele ouviu um som apagando as luzes, e a casa de repente escureceu. Ele sentiu uma forte pancada na cabeça e imediatamente disse: "Se eu levar outro soco na outra orelha, vou revidar. Está prestes a começar." Quando ele acertou o segundo golpe, ele realmente começou a revidar. Essa briga durou a noite toda. Ele não sabia como ter medo. Ele continuou revidando e ganhou vantagem na luta. É madrugada e tudo está tranquilo. Quando o moleiro se levantou pela manhã e o viu, ficou muito surpreso ao descobrir que ainda estava vivo. Ele disse ao moleiro: "Bom dia, moleiro." À noite, depois de fazer um lanche noturno muito satisfatório, levei alguns tapas na cara, mas recebi muitos tapas de volta. O moleiro ficou muito feliz porque o gigante o ajudou a afastar o fantasma e quis lhe dar muito dinheiro, mas ele recusou: "Não quero dinheiro, estou muito satisfeito agora." Após o café da manhã, ele voltou ao seu mestre para pedir seu salário. Isso deixou o dono da fazenda muito preocupado. Ele estava tão ansioso quanto uma formiga na panela quente, independentemente da estratégia que conhecesse, não o ajudaria em nada. Ele continuou andando pela sala, o suor escorrendo pela testa. Ele se aproximou e abriu a janela para tomar um pouco de ar fresco. Antes que ele pudesse acordar, o gigante entrou e deu-lhe um chute. O chute o fez voar pela janela, pelas colinas e para longe. Então ele despediu a esposa do dono da mesma forma. Talvez os dois ainda estejam voando no céu agora. Após receber sua recompensa, o jovem gigante pegou sua muleta de ferro e saiu da fazenda. Ok, crianças, a história de hoje é isso. Até a próxima!